Em sua exposição de motivos do veto, o governador reconhece o mérito do projeto, mas afirma que o projeto não merece prosperar na medida em que a matéria tem tratamento pelo direito comercial e também pelo direito penal, ambos de competência relativa exclusiva da União, a teor do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Em relação às penalidades administrativas, tributárias e penais, a matéria é disciplinada pela Lei 1254/1996 e pela Lei Federal 8.137/1990. Quanto à motivação do projeto, em relação à exclusão da culpabilidade do comerciante, afirma o governador que a significativa diferença de preço entre o produto original e o pirateado já enseja questionamento e torna razoável que se atribua também ao revendedor a responsabilidade pela autenticidade do produto. Por essas razões, pugna o governador pela manutenção do veto total oposto ao projeto de lei 2484/2006, com fulcro no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Em discussão. Deputado Regufe, Vossa Excelência tem 2 minutos. Presidente, eu vou votar pela derrubada do veto e dando o mesmo tratamento a produtos pirateados e produtos desprovidos de nota fiscal, até porque uma grande crítica que eu faço à população é que eu acho que os políticos têm muita culpa da situação atual. Agora, a população também tem. A população acompanha pouco, fiscaliza pouco, e a população reclama que os serviços públicos têm uma qualidade deteriorada, mas na hora de pedir uma nota fiscal ninguém lembra de fazer a parte que cabe a cada um. Então eu acho que tem que se estimular que as pessoas peçam notas fiscais. Isso tem que ser uma nova cultura, inclusive num processo educativo, pedagógico, e eu vou votar pela derrubada do veto, até para que se estimule que as pessoas peçam notas fiscais. Que, aliás, eu acho que isso seria um grande serviço que qualquer governo sério nesse país prestaria à sociedade e à cidadania. Em discussão, não havendo quem queira discutir, entramos em processo de votação. Votação ostensiva, processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, os que votarem não, pela sua rejeição. Solicito ao deputado Dr. Charles que secretaria essa mesa que faça a chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Capo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, Sim. sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Chaires, sim. Deputada Érica Cocai, sim. Deputada Jaqueline Roriz, não. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Luzia de Paula. Deputada, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, ausente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Regufe, não. Deputado Rogério Ulisses, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Pedro Passos, sim. Deputado Alírio Neto, sim.
O veto total ao projeto de lei 484 de 2006 foi mantido por 14 votos sim, 2 não e 8 ausências. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do item seguinte da pauta, item número 14. Item 14. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2553 de 2006, mensagem número 31 de 07, de autoria da deputada Ivelise Long, que dispõe sobre diretrizes para o desenvolvimento do artesanato no Distrito Federal e da outras providências. Deputado Chico Leite, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para fazer a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se, presidente, do PL 2553/2006, que dispõe sobre diretrizes para o desenvolvimento do artesanato no Distrito Federal e de outras providências. Relatoria do deputado Pedro Passos, nós relatamos ad hoc. O projeto, depois de passar nessa casa, senhor presidente, mereceu do chefe do Executivo veto, sob o argumento de que violava a presente a lei complementar número 101 de 2000, exatamente a lei de responsabilidade fiscal, que ante o artigo 155 da Carta Federal não prescinde dos relatórios de impacto financeiro para a entrada em vigor, para ingresso no mundo jurídico de projetos que tais. Era o que tinha relatado. Em discussão, não havendo, deputado Rogério Ulisses, 2 minutos para discussão. Senhor presidente, só queria fazer uma reflexão sobre a importância da geração de renda no Distrito Federal. O artesanato é uma grande forma de você gerar renda em famílias de baixa renda, e eu vou votar e gostaria que todos pensassem um pouquinho mais pela derrubada desse veto, porque eu acho que seria um incentivo ao artesanato do Distrito Federal. Em discussão, deputado Regufe. Eu também tenho a mesma posição do deputado Rogério Ulisses e acho que seria uma forma de estimular o artesanato local, principalmente de algumas áreas do nosso Distrito Federal, inclusive gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia de algumas partes do Distrito Federal. Eu acho que o projeto é importante e, portanto, eu vou votar pela derrubada do veto. Deputada Jaqueline Roriz. Presidente, gostaria de lembrar que muitas famílias do Distrito Federal hoje vivem do artesanato, que é de maneira informal, que as famílias buscam para seu sustento. Deputado Rogério Ulisses, como seu liderado, eu queria perguntar se foi orientação do bloco ou se foi só opinião pessoal de Vossa Excelência. Presidente, opinião pessoal, deixo o bloco livre para fazer a sua votação da forma como melhor aprover. Deputado Batista das Cooperativas. Atendendo a solicitação do líder do governo, eu queria encaminhar a bancada do governo pela manutenção do veto. Passamos para a votação. Votação será ostensiva, processo nominal. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a chamada dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Não, ausente. Deputado Ailton Gomes. Não. Não. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Charles. Não. Deputada Érica Cocai. Não, com declaração. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Não. Deputada Jaqueline, não.
Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Não. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Sim. Depois eu vou. O veto total ao projeto de lei 2.553 de 2006 foi mantido por 9 votos sim, 6 não e 9 ausência. Transfiro a presidência dessa sessão para o deputado Dr. Charles. Queria convidar a deputada Jaqueline Roriz para secretariar aqui, deputada. Só citar os nomes aqui. Por favor, deputada. Declaração de voto. Senhor presidente, eu votei pela rejeição ao veto em função do mérito do projeto. O projeto, ele estabelece condições de fortalecimento da atividade de artesanato por tantos artesãos aqui no Distrito Federal. Acho que nós temos, do ponto de vista da economia solidária, basicamente o desenvolvimento de um artesanato que expressa, aqui em Brasília particularmente, mas em todo o país, mas aqui em Brasília, nós temos um artesanato que expressa a diversidade imensa do Brasil. Uma diversidade imensa que se expressa na construção do artesanato, que é uma das mais profundas manifestações, inclusive cultural. O que nós temos, portanto, um segmento imenso de artesãos aqui no Distrito Federal, que dali, da sua produção cultural, resgata a capacidade de viver, portanto, gera emprego e gera renda. Como o projeto, ele busca assegurar o fortalecimento dos artesãos tão importantes para a economia do Distrito Federal, estabelecendo a possibilidade de obtenção de linha de crédito, até o cadastramento desses artesãos para que eles possam dispor de um registro profissional, eu votei pela derrubada do veto em função do mérito e em respeito e defesa dos artesãos aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, deputada Edka Cocai. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, deputado Chico Leite. No tangente a esse projeto que nós votamos, dada a importância meritória, eu gostaria que fosse possível que nós convertêssemos, e aí podemos fazer a todas as mãos, em indicação para que o governo mande para essa casa um projeto de lei congênere. Porque, do ponto de vista do mérito, é extraordinário, o problema é de vício formal. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão e de fazer esse apelo ao líder do governo, Paulo Roriz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Leite. Convido a nossa secretária, nesse momento, deputada Jaqueline Roriz, que passe ao item 15. Faça a leitura do item 15, por favor. Apreciação do veto total do projeto de lei número 2.606 de 2006, mensagem 21 de 2007, de autoria do deputado Excelci Lucas, que dispõe sobre a reversão de imóveis da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília, da Terracap. Queria chamar aqui o relator, deputado Chico Leite.
presidente, trata-se do PL 2606 de 2006, que dispõe sobre a reversão de imóveis da Secretaria de Estado da Educação, do Distrito Federal ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília DF. O projeto, depois de ser nessa casa aprovado, mereceu veto sob o argumento da violação aos artigos 146 caput, inciso 1º, e 149, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, que declina esses os motivos do veto em debate, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Leite. Coloco em discussão a matéria. Não havendo discussão, coloco... Quer discutir, deputada? A palavra da deputada Érica Cocai, sobre o item 15. É o 15. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção para esse projeto, porque ele, em verdade, significa uma aplicação de mais recursos à educação. Na medida em que ele prevê que toda vez que haja alienação de imóveis para a educação, que estes recursos angariados via alienação sejam aplicados na educação. Nós vivemos um problema muito grande no Distrito Federal, porque, não obstante o Fundo Constitucional ter elevado a sua receita em mais de 14%, porque não está indexado pela inflação, mas pelo aumento da receita do Brasil, nós não temos este mesmo percentual sendo revertido para a educação no Distrito Federal. Em verdade, o governo só cumpre o percentual constitucional estabelecido para aplicação na educação, porque utiliza o Fundo Constitucional para compor os recursos necessários e dali atingir o percentual de 25%. Nós temos um entendimento de que ao Distrito Federal deveriam ser aplicadas a lei como ela é, ou seja, que 25% das receitas do próprio Distrito Federal sejam aplicadas na educação. Porque o que nós vemos hoje é que todas as vezes que aumenta o Fundo Constitucional, e ele tem aumentado acima da inflação, nós temos uma diminuição dos recursos públicos do Distrito Federal, na medida em que para a composição do percentual estabelecido na Constituição, que estabelece quais são os recursos a serem aplicados na educação. Este projeto, deputado Isalci Lucas, quando ele estabelece que os recursos que vão ser angariados pela TerraCap para alienação de imóveis destinados à educação, que sejam revestidos na educação. Então, portanto, ele estabelece uma perspectiva de que haja mais investimentos de receitas do próprio Distrito Federal na educação. Eu sei que não são impostos, mas que se estabelece com a venda com a alienação dos imóveis, mas são recursos para uma educação que está muito combalida. Nós vemos hoje uma série de escolas destruídas, escolas que não elevam a autoestima dos nossos meninos e meninas, e eu tenho uma compreensão muito firmada, na minha experiência na Comissão de Direitos Humanos, que não há saída dos nossos meninos e para a nossa sociedade se nós não tivermos um investimento absolutamente pesado na educação. Um investimento que possibilite não apenas a universalização do acesso, mas que possibilite a qualidade necessária para que tenhamos na educação uma política pública que talvez é valorizada. Até porque tem um entendimento que as políticas públicas se relacionam entre si. Que é muito difícil você preservar a qualidade de uma política pública, como a de emprego, por exemplo, se não tivermos uma boa política de educação ou uma boa política de saúde. Como é muito difícil você ter uma boa... Qualquer política, elas são interrelacionadas, as políticas públicas. Mas não existe nenhuma política mais basilar que seja mais importante
para a qualidade das outras políticas públicas do que a educação. Vossa Excelência, que é médico, sabe que a educação é fundamental para a saúde. Nós que trabalhamos com geração de emprego e renda, sabemos que a educação é fundamental para gerar emprego e renda. Nós que trabalhamos com políticas para criança e adolescente, sabemos que a educação é fundamental para isso. Portanto, este projeto, ele estabelece mais recursos para a educação. Que os recursos que venham a ser alienados, advindos de alienações, não sejam utilizados para, suprir ou possibilitar as despesas correntes, mas que vá para a educação. Por isso eu gostaria, o projeto não é de minha autoria, nem de nenhum companheiro da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas eu pediria a atenção dos parlamentares para que pudéssemos aqui, em nome de mais recursos para a educação, estarmos derrubando esse veto. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Não havendo mais discussão, coloco em votação extensiva pelo processo nominal e convido a deputada Jaqueline Roriz que o faça, por favor. Encaminhamento. Os deputados que votam sim estão mantendo o veto. Os deputados que votam não estão rejeitando o voto. Portanto, solicito à secretária deputada Jaqueline Roriz que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Alô? Aguinaldo Jesus, ausente. Ailton Gomes. Batista das Cooperativas. Sim. Benício Tavares. Sim. Berinaldo Pontes. Ausente. Júnior Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Não. Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Sim. Deputado Rádio Mansur. Ausente. Deputado Regufe. Deputado Rádio, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputada Alírio Neto. Ausente. Portanto, o veto fica mantido. Obrigado, deputada Jaqueline Roriz. Por 14 votos sim, 1 voto não e 9 ausências, está mantido o veto. Presidente, uma questão de ordem. Esse projeto, de fato, contém uma inconstitucionalidade em razão do instrumento utilizado para ele não ter sido exatamente o correto, segundo a lei orgânica, em seu artigo 146. Mas ele é altamente meritório, fazendo como fundamento dessa minha exposição as ponderações feitas pela nobre deputada Érica Cocai. Eu gostaria de sugerir que todos nós fizéssemos, os 24 parlamentares, uma indicação ao Poder Executivo, ou que todos 24, efetivamente, fizéssemos um PLC no sentido de aprovarmos aquilo que já diz o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a aplicação da receita, se é na área da educação, em outra área.
Então, eu faço essa sugestão, senhor presidente. Sugestão colocada. Obrigado, deputado Chico Leite. Senhor Deputada presidente, apenas para dizer que realmente o projeto, como disse o deputado Chico Leite, ele atende ao disposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede que recursos angariados com finalidade da educação sejam utilizados em despesas correntes. Mas eu me inscrevo, senhor presidente, apenas para lembrar que amanhã será a primeira reunião da comissão que foi composta dentro dos critérios de proporcionalidade dessa casa previsto no regimento para avaliação do mérito dos projetos de emenda à lei orgânica. Essa comissão é composta por 7 membros desta casa, respeitada a proporcionalidade do peso de cada bloco ou partido aqui. Amanhã, às 10 horas, haverá uma reunião desta comissão, onde se avaliará os pelos, inclusive se nomeará presidente e relator desta comissão. Eu gostaria de chamar a atenção dos parlamentares, deputado Wilson Lima, deputado Rogério Ulisses, Milton Barbosa, deputado Pedro Passos, deputado Brunelis, que já não está aqui, deputado Cabo Patrício, que compõem essa comissão, para o projeto de minha autoria, que diz respeito à vedação ao nepotismo aqui no Distrito Federal, em todas as instâncias do Estado, todos os poderes do Estado, com exceção, é óbvio, do Poder Judiciário e Ministério Público, porque nós não podemos legislar acerca dele. Dizer que projeto semelhante de vedação do nepotismo, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, está em curso na Câmara Federal. E há um compromisso já expresso pela imprensa do presidente daquela casa, deputado Arlindo Chinaglia, de que esse projeto será aprovado no tempo mais célere possível. É um projeto, portanto, projeto semelhante que existe na Câmara Federal, obviamente dando conta das relações dos poderes da União, e um projeto aqui no Distrito Federal. O projeto já passou na CCJ, aqui nesta casa, já foi considerado admissível e constitucional, até porque já existe decisão do Supremo de um projeto semelhante que foi impetrado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e foi questionado na sua constitucionalidade, e que o Supremo se posicionou favorável à constitucionalidade, e não só isso, dizendo que o projeto resgata princípios constitucionais como da impessoalidade e da moralidade. Acho que não há nenhum impedimento nem conflito entre este projeto de emenda à lei orgânica, que versa sobre o conjunto, sobre a vedação do nepotismo também para o Poder Executivo, e o projeto de resolução que está em curso nessa casa, que temos todos e todas o compromisso de aprová-lo, que veda o nepotismo na Câmara Legislativa. Mas creio eu que vedado na Câmara Legislativa é insuficiente, porque nós podemos emendar a lei orgânica, por isso o instrumento é diferente, é uma emenda à lei orgânica, para que possamos vedar o nepotismo, incluir na lei orgânica do Distrito Federal a vedação ao nepotismo também na esfera do Executivo, e Poder Legislativo não inclui só a Câmara Legislativa, também diz respeito ao Tribunal de Contas. O projeto também prevê isso, e prever que não haja contratação de parentes até 3º grau, de titulares de órgãos do Executivo ou de parlamentares no Tribunal de Contas, ou seja, que todos os órgãos que estão sob jurisdição do Tribunal de Contas não conte com parentes de titulares ou parlamentares que ocupam esses órgãos, para impedir que haja a contaminação, digamos, sanguínea na avaliação de uma corte de fiscalização. Por isso eu faria um apelo para todos os deputados, para que nós tivéssemos a realização dessa primeira reunião. Não é para discutir só esse pelo, existem outros pelos, projetos de emenda à lei orgânica, que devem ser avaliados, mas que compareçam, para que todos possam comparecer amanhã às 10 horas na sala da comissão, para que a gente comece a analisar esses projetos de emenda à lei orgânica que dormitam nessa casa há tanto tempo, e que a sociedade exige, não só esse, outros projetos extremamente meritórios, que a sociedade exige que essa Câmara se posicione sobre eles. E apenas encerrar lembrando que a comissão vai avaliar apenas o mérito do projeto, na medida em que ele já passou pela CCJ, com a aprovação daquela comissão,
no que diz respeito à sua admissibilidade e à sua constitucionalidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Obrigado, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, haja vista aqui da imagem que nós temos em plenário, eu queria solicitar Vossa Excelência procedesse à verificação de quórum. Queria solicitar que a deputada Jaqueline Roriz faça, por favor, o levantamento do quórum. Verificação de quórum. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Batista das Cooperativas. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Fontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Presente. Presente. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputada Jaqueline Roriz. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Milton Barbosa. Presente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Ailton Gomes já estava presente. Deputado Pedro Passos. Pedro Passos. Presente. Deputado Rádio Mansur. Presente. Deputado Regufe. Presente. Deputado Rogério Ulisses. Presente. Deputado Rony Neme. Presente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Alírio Neto. Presente. Bom, com 16 presenças, está mantido o quórum. Vamos passar ao item seguinte. E peço à secretária, no momento, deputada Jaqueline Roriz, que faça o requerimento de autoria do deputado Rogério Ulisses. Requerimento do deputado Rogério Ulisses e outros. Requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução número 10 de 2007. Passamos o item seguinte, deputada Jaqueline Roriz, o item 16. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2615 de 2006, mensagem 28/07, de autoria do deputado Chico Floresta, PT, que cria o Conselho Popular da Coleta Seletiva de Lixo em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Convido o relator, deputado Chico Leite. Presidente, trata-se do PL 2615 de 2006, que cria o Conselho Popular de Coleta Seletiva de Lixo em todas as regiões administrativas do Federal. Esse projeto foi aprovado nessa casa, mas sofreu o veto do senhor chefe do Poder Executivo, sob o argumento de que havia competência privativa daquele poder, segundo o artigo 100 da Lei Orgânica. Era o que tinha, senhor presidente, a declinar. Muito obrigado, deputado Chico Leite. Colocado em discussão a matéria. Não havendo discussão a fazer, solicito à deputada Jaqueline Roriz que faça a votação ostensiva pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo o veto. Os deputados que votarem não estão rejeitando o veto. Por favor, deputada. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não.
Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Sim. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai? Não. Deputada Jaqueline Roriz? Sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente? Ausente. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Milton Barbosa? Sim. Deputado Paulo Roriz? Ausente. Deputado Paulo Tadeu? Ausente. Deputado Pedro Passos? Sim. Deputado Rádio Mansur? Sim. Deputado Regufe? Não. Deputado Rogério Ulisses? Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Ausente. Sim. Deputado Alírio Neto, sim. Deputado Benício, sim. Por 13 votos sim, 4 votos não e 7 ausência, o veto está mantido. Bom, eu queria solicitar à deputada Jaqueline Roriz que pule o item 17, a pedido do deputado Brunelli, e vamos ao item 18. Item 18. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 597 de 2003. Mensagem 46/07. De autoria do deputado Exalci Lucas, que dispõe sobre a política de atendimento especial à saúde reprodutiva da mulher soropositiva e da outras providências. Queria convidar o relator, deputado Pedro Passos. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 59, número 597 de 2003, que dispõe sobre a política de atendimento especial à saúde reprodutiva da mulher soropositiva e da outras providências. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o relatório é esse oposto aqui por escrito, senhor presidente. É o relatório. Muito obrigado, deputado Pedro Passos. Colocada a matéria em discussão. Colocada a matéria em discussão. Bom, não tendo mais alguém que queira discutir a matéria, votação extensiva pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo vetos, que votarem não estão rejeitando o voto. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite? Não. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Dr. Charles? Não. Não. Deputada Érica Cocai? Não. Deputada Jaqueline Roriz? Não. Deputado Leonardo Prudente?
Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos. Não. Deputado Hadi Mansur. Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Por 9 votos sim, 7 votos não, 8 ausências, está mantido o veto. 9 a 7. Bom, queria convidar a deputada Jaqueline Roriz, secretariada nesse momento, fazer a leitura do item 19. Item 19. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 1555 de 2004. De autoria do deputado Augusto Carvalho, José Edmar, Eliana Pedrosa, que estabelece a política de implantação e gerenciamento das bibliotecas públicas do Distrito Federal e da outras providências. Convido a fazer a leitura o deputado Ailton Gomes. Se não, eu vou até perguntar daqui a pouco, não voltar, a gente já põe, não. Não, pulou só 17. Relatório do veto Mas foi o 18 que nós votamos agora. de lei, da Lei 1555, que cria o programa de gerenciamento das bibliotecas públicas do Distrito Federal e da outras providências. Essas são as razões do veto total do governador, oposto no projeto de lei 1555/2004, com fluxo dos artigos 53 do caput, parágrafo 1º, 71, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, e 100, incisos 4, 6 e 10, todos da lei orgânica do Distrito Federal, que julgo necessária a deliberação desta Casa sobre a matéria. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Colocado em discussão a matéria. Deputado Rogério Ulisses, por favor. Senhor presidente, não existe hoje no Distrito Federal uma política pública voltada para as bibliotecas públicas dessa cidade. Podemos até aceitar o argumento do governo de que o poder público prevê que dotará cada região administrativa pelo menos uma biblioteca pública, mas ele prevê, não existe. A intenção dessa lei seria obrigar. O argumento do governo é que esse projeto imputa ao executivo gastos com pessoal, na medida em que pede 3 auxiliares e um bibliotecário. Se o governo não apresentar uma proposta concreta nesta casa para atender a questão das bibliotecas públicas, o meu posicionamento individual é contra esse projeto, é pela derrubada desse veto. Deixo o bloco livre, mas eu voto não, nesse voto especificamente. Muito obrigado, deputado Rogério Ulisses. Não havendo mais discussão, vamos colocar em votação, ostensiva pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo o veto. Os deputados que votarem não estão rejeitando o veto. Solicito à secretária, deputada Jaqueline Roriz, que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente.
Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Oh, perdão. Brunelli. Sim. Ele falou não. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Sim. Sim. Deputada Érica Cocai. Não com declaração. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos. Sim. Deputado Hadi Mansur. Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Não. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Sim. Por 9 votos sim, 8 votos não, 7 ausência, está mantido o veto. Declaração de voto da deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu votei não neste projeto porque ele cria, não ao veto, porque acho que ele é de um mérito impressionante, porque ele cria uma política de implantação de bibliotecas públicas no Distrito Federal. Monteiro Lobato diz que um país se faz fundamentalmente com livros, não só com livros, mas também com livros. E eu diria que estimular, Vossa Excelência tem feito uma luta junto comigo, com a deputada Luzia, para a manutenção da experiência pedagógica da Escola 18, que não é a biblioteca pura e simples, e esse projeto visa implementar e criar bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas, eu reafirmo, uma biblioteca não é apenas um lugar onde se guarda livros e onde as pessoas vão ler livros. É também isso. Mas biblioteca, ela possibilita uma leitura onde a gente se transporte para a condição de sujeito da própria história e para que a gente possa nos construirmos enquanto sujeitos da nossa própria vida e sujeitos de transformação, de libertação, de potencialização das próprias alegrias da vida. Por isso, me parece que o projeto, deputado Augusto Carvalho, é um projeto que merecia, foi aprovado por essa casa em 2 turnos, óbvio, foi vetado, mas mereceria de nós a derrubada desse veto para deixar explícito o compromisso desta casa com uma política de implantação e gerenciamento de bibliotecas públicas, que pode ser feito, e eu encerro com esse raciocínio, pode ser feito inclusive sem criação de cargos. Pode ser feito sem criação de cargos. Obrigado, deputada Érica Cocai. Solicito nossa secretária no momento, deputada Jaqueline Roriz, que faça a leitura do item 20. Item 20. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 1652 de 2004, de autoria do deputado Chico Floresta, que cria um roteiro de turismo ecohistórico, religioso e cultural denominado Rota das Nascentes, no âmbito do Distrito Federal e da RIDE. Queria chamar para fazer a leitura desse relatório o deputado Pedro Passos, convidado a relatar.
Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1652 de 2004, que cria o roteiro de turismo eco-histórico, religioso e cultural, denominado Rota das Nascentes, no âmbito do Distrito Federal. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, este é o relatório aqui apresentado por escrito pelo deputado Chico Leite. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Pedro Passos. Coloca a matéria em discussão. Por favor, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, esse projeto diz respeito à coleta seletiva. Se não me falha a memória. Eu queria confirmação se diz respeito à coleta seletiva. O item 20 que cria o roteiro de turismo. Sim, diz respeito à criação do roteiro de turismo eco-histórico, religioso e cultural. Rota das Nascentes no âmbito do Distrito Federal e da RIDE. Tem uma convicção, deputado Pedro Passos, que sabe a importância do ecoturismo e é um militante desta área, inclusive, da importância de que se crie aqui no Distrito Federal uma rota destas nascentes, porque uma vocação econômica do Distrito Federal é o ecoturismo. Nós precisamos encontrar a nossa vocação econômica, porque fomos construídos, a cidade foi criada depois que as vocações já tinham se estabelecidos em todo o país. Uma das vocações do Distrito Federal é o ecoturismo, dentre outras, o turismo cívico, enfim. E isso, nós temos mais de 2.000 nascentes aqui nesta região. Daqui nascem os grandes rios deste país, em sua grande parte. O projeto, deputado Chico Floresta, que não representa necessariamente gastos para o Estado, ele cria essa rota do ecoturismo, a rota das nascentes, para que nós possamos aliar vários aspectos. Uma é vocação econômica que temos que empoderar e da musculatura aqui no Distrito Federal, que é o ecoturismo. Então, portanto, gera renda, gera desenvolvimento, mas gera renda e desenvolvimento no respeito à natureza e às nossas nascentes. Por isso, o projeto tem também uma avaliação ou um caráter pedagógico, do ponto de vista de que os nossos meninos, a nossa população aprenda a preservar as nossas próprias nascentes e aprenda a se relacionar em diálogo harmonioso com a própria natureza. Deputado Chico Floresta, um grande defensor do meio ambiente nessa casa, na sua história honrosa enquanto parlamentar, nos deixa a responsabilidade, ao meu ver, para podermos derrubar esse veto e estarmos aqui implementando a rota das nascentes num processo de estímulo ao ecoturismo no Distrito Federal. Eu gostaria de incluir as palavras da deputada Érica Cocai e também a geração de empregos. Muito obrigado, deputadas. Vamos colocar agora em votação extensiva pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo o veto. Os deputados que votarem não estão rejeitando o veto. Eu convido a deputada Jaqueline Roriz, que secretaria nesse momento, que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Sim. Sim. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Ailton Gomes, gostaria de colocar não. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Hadi Mansur. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses.
Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Não. Deputado Brunelli, não. Por 7 votos sim, 9 não e 8 ausência, está derrubado o veto. Ah, é? Ah, não é Desculpa. maioria? Poderia com 9 só? Eles precisam de 13? Ah, para derrubar é 13. Não, desculpa. Não, lamentavelmente, Desculpa a minha presidente. ignorância, desculpa o meu erro. Mantido o veto. Fica mantido o veto. Desculpa a minha ignorância, fica mantido o veto. Ah, nós achamos que a maioria ganhava. Nós achamos que era a maioria simples. Simples, simples. Podemos colocar o item 17? Podemos colocar? Brunelli, podemos colocar o item 17? Pode, presidente. Pode, podemos. Queria solicitar, então, nossa secretária, no momento, deputada Jaqueline Roriz, que faça a leitura do item 17. Item 17. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 576 de 2003, de autoria do deputado Brunelli, que dispõe sobre a assistência às pessoas portadoras das doenças celíaca Celíaca. e dermatite herpetiforme e da outras providências. Queria chamar para fazer a leitura o deputado Chico Leite. Você podia explicar o que era isso, né, para nós. Doença celíaca. Ele tem que falar o que ele está querendo disso. Deputado Chico Leite, por favor, para relatar essa matéria. Por favor. Trata-se, presidente, do PL número 576/2003, que, aspas, dispõe sobre assistência a pessoas portadoras das doenças celíaca e dermatite herpetiforme. O projeto passou nessa casa, mas sofreu veto do chefe do Executivo sob o argumento da violação do inciso 5º do artigo 71, parágrafo 1º da Lei Orgânica. Essas as considerações que tinha a fazer para que possamos nos manifestar. Obrigado, deputado Chico Leite. Queria colocar em discussão essa matéria. Senhor presidente, questão de encaminhamento. Por favor. A pedido do deputado Paulo Roriz, líder do governo dessa casa, eu quero encaminhar a votação da bancada do item 17 por não, pela derrubada. Não havendo mais discussão dessa matéria, quero colocar a votação ostensiva pelo processo nominal. Os deputados que estiverem votando sim estão mantendo o veto, que votarem não estão rejeitando o veto. Solicita a nossa secretária, a deputada Jaqueline Roriz, que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, não. Deputado Batista das Cooperativas, não. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Beninaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, não. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, não. Deputado Chico Leite, não. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, Não. não. Deputada Érica Cocai,
Não. Deputada Jaqueline Roriz, não. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Milton Barbosa, não. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, não. Deputado Hadi Mansur, sim. Deputado Regufe, não. Deputado Rogério Ulisses, não. Deputado Rony Nemer, não. Deputado Wilson Lima, não. Hã? Não. Deputado Alírio Neto, sim. Deputado Alírio Neto, sim. Por 2 votos sim, 15 votos não e 7 ausência, e está rejeitado o veto. Deputado Alírio Neto, se o senhor não assumir aqui, vai acontecer uma coisa ruim. Por favor, assuma essa presidência. O próximo agora é 21. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que, por gentileza, faça a leitura do item 21. Item 21. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 1701 de 2005, de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a política de prevenção das lesões por esforços repetitivos, ALER, ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o DORT, e da outras providências. Solicito o deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se, presidente, do PL 1701/2005, que dispõe sobre a política de prevenção das lesões por esforços repetitivos, LER, ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT e da outras providências. Depois de passar nessa casa, o projeto em voga sofreu veto do senhor governador, sob o argumento de que havia violação ao artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4 e 100, incisos 4, 6º e 10º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Era isso que tinha relatado, senhor. Em discussão, deputado Regufe. Eu vou votar pela derrubada do veto, senhor presidente, porque eu acho que o projeto é extremamente procedente, tem várias pessoas que sofrem disso, tem consequências por causa desses problemas, e eu acho que o projeto do ex-deputado Chico Vigilante é extremamente procedente e benéfico à população. Então, eu vou votar favorável à derrubada do veto, contra a manutenção do veto. Ok. Com a palavra a deputada Érica Cocai, 2 minutos. Senhor presidente, o governador opôs veto ao PL sob o argumento de que invade competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho. Nós temos uma avaliação que o PL, ele se insere em uma competência concorrente do DF, porque ele versa sobre a proteção e defesa da saúde. Então, portanto, proteção e defesa da saúde são competências concorrentes do DF e da União. Em verdade, ele estabelece o projeto, uma política, uma série de normas para prevenir a síndrome de lesões por esforço repetitivo ou as DORTs, distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Eu digo com isso que nós vivemos no mundo do trabalho uma verdadeira epidemia de lesões por esforços repetitivos, ou DORT, como se chama. A DORT, a LER, em último grau, ela impede que a pessoa escove os seus próprios dentes.
ela impede que se carregue ou que se levante um copo de água. Ela impede que as pessoas possam sozinhas tomarem banho. Portanto, ela tem uma limitação extremamente grave para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que são vítimas de LER. A LER, ela é evitável. Ela é evitável se tivermos algumas normas de prevenção. Ou seja, se tivermos um mobiliário ergonomicamente correto, se tivermos, de acordo com a ação efetivada, as pausas recomendadas. Portanto, nós temos, em verdade, neste projeto, uma perspectiva de estabelecermos normas que vão evitar a LER. Por incrível que pareça, na Itália, deputado Rony Mene, já não existe mais LER na categoria bancária e comerciária. Não existe mais LER por alguns procedimentos preventivos. Isso, quando o trabalhador adoece no local de trabalho, a organização do trabalho está adoecida. E este trabalhador vai expressar na sua doença a doença da organização do trabalho. Deputado Chico Vigilante foi extremamente feliz porque as estatísticas que apontam... Conclua. Eu já estou concluindo. As estatísticas que apontam que mais de 20% dos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal portam algum tipo de lesão por esforço repetitivo. Portanto, do ponto de vista da competência da União, isso não é direito do trabalho, isso é defesa da saúde, portanto, há competências concorrentes e do ponto de vista... e aí se argumenta também o veto do governador, e eu estou encerrando com esse raciocínio, de que há também um vício de iniciativa, na medida em que se mexe com órgãos. O que se está com a política dos órgãos, eu diria que a saúde do trabalhador, que pode ser preservada com normas simples de prevenção, ela deve superar qualquer tipo de impedimento que, porventura, se possa ter, questionáveis de toda sorte, para que esse projeto não seja implementado aqui no Distrito Federal. Em discussão, com a palavra, o deputado Rony Neymer. Deputada Érica, eu gostaria de dizer com a senhora que no mérito, e todos os nobres pares, eu concordo. Tenho funcionários que estão com esse problema. Agora, aqui nessa casa se fala o tempo inteiro que não vai se votar o que é inconstitucional. Não vai se votar o que tem vício de origem. Não vai se votar o que tem vício de algum problema que lá na frente possa cair por terra. Acho válido, deputado Chico Leite, por muitas vezes aqui nesse microfone hoje, foi muito feliz quando ele disse: gostaria que sensibilizasse o executivo para que mandasse esse projeto, se é vício de origem. Agora, eu não entendo, fala se vamos moralizar, vamos ser ético. Agora, vamos estar derrubando, não vamos mais aprovar projetos inconstitucionais, mas vamos estar derrubando o veto de projeto que a gente sabe que não pode ser aprovado por essa casa. Não sei até que ponto o discurso, o jogar para falar, para a mídia, ou até onde a gente vai efetivamente traçar um destino de que essa casa vai pensar sempre. Se tem vício de origem, não deve ser aprovado. Se tem problema de atribuição da esfera federal e não da esfera local, tem problema. O mérito é lógico, acho que ninguém nessa casa, em sã consciência, votaria contra a saúde do servidor, do trabalhador, de quem quer que seja. Mas se há um vício, eu acho que essa casa pode construir para que o governo mande, para que o próprio poder federal, do qual a senhora faz parte da base de apoio, possa também fazer ações nesse sentido. O que não dá é para a hora o discurso ser de um jeito e ora o discurso ser do outro. Ou é inconstitucional, ou tem vício de origem, ou fere o regimento, ou está fazendo ingerência numa atribuição que não nos compete. Eu acho que esse raciocínio que tem que nos balizar. E não ora pode, ora não pode. É por isso que a gente fica. O povo lá fora que assiste, as pessoas que nos colocam aqui, falam assim, como é que tem hora que pode, tem hora que não pode? Então, infelizmente, eu acho que o mérito, concordo com Vossa Excelência, o mérito é de uma importância. Agora, se tem vício de origem e se nós estamos nos intrometendo ou estamos entrando numa esfera que não nos compete, eu vou votar pela manutenção do veto. Encerrada a discussão, passamos para a votação. Votação ostensiva, processo nominal.
Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto. Aqueles que votarem não estarão votando pela rejeição do veto. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a chamada nominal dos senhores deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Não. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Não com declaração. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Sim. Deputado Hadi Mansur. Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Sim. O veto total ao projeto de lei 1701 de 2005 foi mantido com 12 votos sim, 5 votos não e 7 ausências. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura do item número 22. Declaração de voto da deputada Érica Cocai. 1 minuto, deputada. Olha, eu queria contestar o deputado Rony Nemer, porque nós temos uma avaliação de que não há vício no projeto do ponto de vista da sua constitucionalidade. Primeiro que ele não trata de direito do trabalho. Portanto, ele trata de defesa da saúde, que há uma competência concorrente entre o Distrito Federal e a União. E segundo, que ele não versa sobre política de pessoal, nem atribuições de secretaria e órgãos. Ele estabelece normas de procedimento para se evitar uma política, uma organização do trabalho que adoeça o trabalhador, porque o centro de qualquer organização do trabalho deve ser o próprio trabalhador e a trabalhadora. Por isso, deputado Rony Nemer, concordo com Vossa Excelência quando diz que aqui não podemos estar aprovando projetos que nitidamente sejam inconstitucionais, mas nós não temos avaliação que esse projeto é inconstitucional, porque, eu repito, trata-se de defesa da saúde e, segundo, não estabelece, não entra no mérito das políticas de gestão de pessoas, das secretarias, do ponto de vista da sua organização administrativa. Portanto, este argumento, que parece que é comum no governo, eu diria que o governo, toda vez que veta, fala que fere atribuições e tal, e tem vício de iniciativa, não se aplica a esse projeto, em especial, deputado presidente. Eu fui citado, presidente, gostaria de... Não sei se seria um direito de resposta, mas gostaria de... Eu acho que Vossa Excelência... Daria a Vossa Excelência o direito de declaração de voto, então como dei para a deputada Érica Cocai. Pode ser. Eu não só queria dizer à nobre deputada que o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal diz que é competência privativa da União. E está aqui na mensagem, deputada Érica. O que muito me preocupa é porque a gente sabe que ótica, todo mundo olha, vê de um jeito, olha, vê de outro. Quando interessa, o que é importante, eu acho que essa casa demonstrar, que tem interesse, entende que o mérito é importante. Agora, podemos construir, junto com o Poder Executivo Local e o Poder Executivo Federal, do qual a senhora faz base de apoio, para que a gente possa efetivamente trabalhar sobre essa matéria no âmbito de Brasil, e não só do âmbito do Distrito Federal.
Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura do item 22. Item 22. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 1852 de 2005. Autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento e da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, e da outras providências. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1852 de 2005, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento e da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e da outras providências. Essas são as informações que julgamos necessário para que esta Casa delibere sobre o veto em questão, senhor presidente. Esse é o relatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação ostensiva. Processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto. Aqueles que votarem não estarão votando pela rejeição do veto. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, não. Deputado Cabo Patrício, não. Deputado Chico Leite, não. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, sim. Deputada Érica Cocai, não. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, sim. Deputado Hadi Mansur, sim. Deputado Regufe, não. Deputado Rogério Ulisses, sim. Deputado Rony Nemer, deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Alírio Neto, sim. Por acaso for decidido isso, entendeu? Porque senão, ele depende dessa decisão do Supremo, senador. Aí há a possibilidade de chamar assim. Tá bom? Só quer falar aqui, quer falar com a sua filha, está aqui do meu lado. Espera um minutinho. Veto total ao projeto de lei 1852 de 2005 foi mantido com 12 votos sim, 5 votos não e 7 ausências. Solicito ao deputado Chico Leite que faça, solicito à deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura do item número 23. Item 23. Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 2165 de 2005. Autoria da deputada Arlete Sampaio, que assegura o direito de acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde às ações e serviços de medicina natural e às práticas integrativas de saúde no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Solicito o deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, trata-se de veto ao PL 2165-2005, que assegura o direito de acesso ao usuário do sistema de saúde às ações e serviços da medicina natural e às práticas integrativas de saúde no âmbito federal e da outras providências. O projeto foi aprovado. Esta casa vai merecer o veto, senhor governador, dizendo que o projeto em voga violava os artigos 71, parágrafo 1º, inciso 5º e 100, incisos 4º, 6º e 10º, toda a lei orgânica do Distrito Federal. Isso que tinha a relatar para que votemos, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação ostensiva, processo nominal. Os deputados que votarem sim estão votando pela manutenção do voto, os que votarem não pela rejeição do veto. Solicita a deputada Jaqueline Roriz que faça a chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Beninaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Não. Deputado Cabo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Sim. Deputado Hadi Mansur. Sim. Deputado Charles, retificando sim, né? Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Foi isso que eu falei. Inclusive, disse que votaria o primeiro turno hoje, só votaria o segundo quando chegasse por escrito o pedido. Questão de ordem, senhor presidente. Só concluindo a votação, o veto total ao projeto de lei 2165 de 2005 foi mantido com 12 votos sim, 6 não e 6 ausências. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Haja visto, senhor presidente, que eu estou na casa desde as 15 horas e já tinha um compromisso agendado para as 18h30 e é inadiável. Eu gostaria de pedir a permissão e a licença para me retirar nesse momento, desde... E aí eu tenho esse compromisso que é lá inadiável, eu peço permissão para me retirar. Deputado Ailton Gomes, eu sou testemunha que Vossa Excelência, às 15 horas em ponto, estava aqui, como era o acordo. Deputado Brunelli, Júnior Brunelli. Senhor presidente, eu também gostaria de comunicar ao plenário que eu tenho compromisso agendado com o senador Magno Malta e depois da votação do veto do deputado Pedro Passos, eu peço licença para me retirar do plenário. O coro permanece pela última votação. Solicita a deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura do item 25. Não, é 24. Desculpa, 24. 24. Item 24.
Apreciação do veto total ao projeto de lei de número 2416 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei de número 3.788, de 2 de fevereiro de 2006, que institui o Estatuto da Igualdade Racial do Distrito Federal e da outras providências. Em discussão, aliás, peço ao deputado Pedro Passo que faça a leitura do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2416 de 2006, que altera a lei 3.788 de 2 de fevereiro de 2006, que institui o Estatuto de Igualdade Racial do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, este é o relatório aqui apresentado por escrito. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos para 2 minutos para o deputado Regufe. Presidente, eu vou votar pela manutenção do veto, até porque eu acho que já tem feriado demais. Então, como um dos artigos institui o dia 20 de novembro como feriado no Distrito Federal, eu não posso ser favorável. Então, nesse item, eu vou votar pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. Votação ostensiva, processo nominal. Aqueles que votarem sim estão votando pela manutenção do veto, os que votarem não pela sua rejeição. Solicito a deputada Jaqueline Rodrigues que faça a chamada nominal para a votação dos senhores deputados. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Belinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, sim. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Doutor Charles, sim. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos, sim. Deputado Rádio Mansur, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Rogério Ulisses, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Alírio Neto, sim. O veto total ao projeto de lei 2416 de 2006 foi mantido por 16 votos sim, 1 voto não e 7 ausências. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça a leitura do item 25. Item 25. Apreciação do veto parcial dos artigos 7º e 8º do projeto de lei de número 2448 de 2006, de autoria do deputado Pedro Passos, que institui a política de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento de produtos derivados da cana-de-açúcar no âmbito do Distrito Federal e entorno. Não sobra nada hoje aqui. Solicito ao deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 2448 de 2006, que institui a política de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento de produtos derivados de cana-de-açúcar no âmbito do Distrito Federal e entorno. Essas são as considerações que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa sobre o veto parcial em questão. Eis o relatório, senhor presidente. Senhor presidente. Em discussão, o deputado Pedro Passos, com a palavra, 2 minutos, deputado Pedro Passos. Senhor presidente, eu gostaria apenas de ponderar que não apenas é um projeto meritório, mas como também os itens vetados, o artigo 7º e o artigo 8º, eles dizem respeito à atribuição de funções a serem executadas pela Secretaria de Agricultura e Agropecuária da Mater, que são funções já hoje exercidas na extensão rural, no apoio e no acompanhamento dos produtores. Portanto, não se inova em nada e não se cria novas despesas, senhor presidente. Eu faço um apelo aos demais colegas, já conversei com praticamente todos, inclusive com Vossa Excelência, de que a gente possa derrubar esse veto votando não. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. Votação ostensiva, processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do voto. Aqueles que votarem não estarão votando pela rejeição do voto ou do veto. Solicito a deputada Jaqueline Roriz que faça chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, não. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, não. Deputado Cabo Patrício, não. Deputado Chico Leite, não. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, não. Deputada Érica Cocai, não. Deputada Jaqueline Roriz, não. Deputado Leonardo Prudente, deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Milton Barbosa, não. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, não. Deputado Hadi Mansur, sim. Deputado Regufe, não. Deputado Rogério Ulisses, não. Deputado Rony Nemer, não. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Alírio Neto, não. O veto parcial aos artigos